Olá, pessoal. Mais um episódio Advanced Talks. Estou aqui com a Adriana Hansen, uma especialista em sustentabilidade. Ela vai contar aqui um pouco para mim, para vocês, para nós, tudo o que é esse setor tão amplo que é a sustentabilidade. Isso, para alguns, pode ser algo simples, mas para quem entende e sabe ali de fato como funciona o processo de sustentabilidade, por exemplo, em edificações, sabe que é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí, hoje, eu conversando com ela, falei, olha, eu queria compartilhar dentro do meu canal para todos entenderem todo o processo, tudo que você faz para o setor ali das edificações e dos condomínios para agregar valor ao nosso telespectador dentro do nosso canal. Adriana, muito obrigado pela presença, obrigado por compartilhar e trazer para a gente hoje conhecimento nesse nosso bate-papo. A ideia hoje aqui é conversar e você passar para a gente, literalmente para mim, que eu quero entender e já passar para todos, o que você faz, qual é o trabalho profundo que você faz, da empresa que você faz, como você agrega valor ao mundo, né, às cidades, às edificações, com esse tema que está tão em alta e que a gente tanto traz valor, dá valor, que é a sustentabilidade, que hoje está dentro do programa ESG, né? Então, eu tenho certeza que hoje sustentabilidade vai ser e é o presente e o futuro de todos nós. A gente não pode deixar de olhar hoje para isso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando no canal. É um prazer, Rodrigo, ter esse espaço para falar de algo que eu amo. São 18 anos trabalhando com sustentabilidade focada na construção civil. Hoje eu atuo como diretora técnica do Centro de Tecnologia de Edificações, que é uma empresa de consultoria e gerenciamento com foco na construção civil. A gente atua em 3 jornadas: a jornada do gerenciamento em si, a jornada da qualidade, a jornada ambiental, da sustentabilidade, e temos ainda a inovação e tecnologia. Então, nossa, é bem amplo, então. É uma empresa ampla, com 200 pessoas, mais de 200 pessoas. E a área que atua com sustentabilidade, são algumas unidades de negócio, somam hoje aproximadamente 100 pessoas. Então, a nossa atuação vai do início da concepção de projetos à operação predial. A gente entende que a sustentabilidade ela começa a ser bem desenhada quando um projeto ele nasce de forma inteligente, otimizando os seus recursos, pensando de forma prospectiva como que vai acontecer a sua operação, para então acompanhar a fase construtiva e também apoiar as administradoras, os times de facilities na implantação e no uso adequado dessas tecnologias. A gente brinca muito hoje no cenário da sustentabilidade, especialmente no Brasil, que às vezes a gente constrói Ferraris que são operadas como Fusquinha. Exato. Desligando todas as automações, não fazendo o melhor uso das tecnologias, e com isso a gente acaba perdendo a oportunidade de trazer performance operacional que gera tanto resultado econômico quanto resultado ambiental. Exato. Então, a nossa atuação, ela parte muito desse entendimento do projeto, desse apoio na fase projetual, até a fase operacional, inclusive, eventualmente, oferecendo hardwares para fazer monitoramento contínuo das performances de consumo de energia, de água, e agora, mais recentemente, inclusive, hardwares para medir qualidade do ar interno também dentro dos ambientes construídos. Perfeito. E, Adriana, vocês atuam pós-implantação ou somente pré-implantação? A gente atua pós-implantação, e isso é um movimento extremamente importante dentro da sustentabilidade. Se a gente pega alguns números internacionais que a gente vê hoje, a operação de edificações consome em torno de 30% da energia elétrica do mundo. Isso é 26% das emissões de gases de efeito estufa. É muito significativo. Então, tão importante quanto construir prédios novos que já sejam sustentáveis, é a gente trabalhar nos prédios existentes, né, na sua otimização, em identificação de oportunidades de melhoria, implantação de tecnologias, ou realmente identificando oportunidades que a gente fala de no cost, né? A gente ir lá, só ajustar alguma coisa que não está operacionalizada tão bem e conseguir resultados, seja em consumo de água, em consumo de energia, enfim. Perfeito. Então me explica um pouquinho mais detalhadamente como que começa essa jornada da implantação
de vocês desse processo? Um incorporador, um construtor entra em contato com vocês, vocês entram ali e começam desde o projeto daquela edificação para toda a parte de sustentabilidade, lixo, eficiência energética, entra em regulamentação ou não? Algumas coisas a gente olha. Então, por exemplo, um dos temas importantes hoje em dia é a qualidade do ar. Né? Então, a gente acabou de passar por uma situação sem precedentes de péssima qualidade do ar em função da seca. E existe regulamentação, normativas brasileiras que falam sobre qual que tem que ser a qualidade do ar no ambiente interno condicionado, seja em relação à quantidade de CO2, material particulado. Então, quando a gente entra com essa consultoria, a gente identifica, a primeira ação que a gente faz vamos testar, né? Normalmente, quando isso está pautado em algum sistema de certificação ambiental, que a gente faz bastante, existem poluentes que extrapolam normativas brasileiras, inclusive. Então, a gente faz um diagnóstico. A gente precisa primeiro entender como é que está aquela situação. E daí a gente identifica quais são as oportunidades. Então, é uma mudança de filtro. Então, a gente está com um G4, vai para um F5. Aí, quem é de Facilities está vendo esse podcast, talvez vai entender essas siglas. Então, a gente vai entendendo as oportunidades dentro do conceito da edificação para garantir melhores condições. A gente vê muito, por exemplo, em edificações, algumas áreas que são regularmente ocupadas e que não tem renovação de ar mesmo com sistema de condicionamento. E eu brinco que normalmente quem acaba sendo prejudicado é a própria equipe de operação, aquelas áreas que estão em subsolo, aquelas áreas que não tem janela, já não tem luz natural e às vezes são condicionadas e não tem nenhuma troca de ar, o que faz com que aquele ar fique extremamente poluído. Então, quando a gente faz essa análise das instalações da edificação, a gente olha tudo. A gente olha desde a área do locatário, se for possível o acesso, até todas as áreas comuns e todas as oportunidades, né? Então, de fato, entra em resíduos, em energia, muito hoje em bem-estar. Então, qual que é a infraestrutura? Entra bem-estar. Então, que infraestrutura esse prédio, essa edificação, ela está trazendo para os usuários e para os funcionários? Então, coisas, a princípio, simples, né? Tem lactário, tem área de descompressão, que tipo de alimentação é fornecida? Hoje, muitos prédios começaram a incorporar uma série de facilidades, como as geladeiras com alimentos e tudo, mas que alimento tem ali? Como que a gente expõe o alimento na geladeira? Na hora que a gente vê a geladeira, a gente vê primeiro o refrigerante ou primeiro um suco natural sem conservante? Do que a gente imagina. Então, a gente olha uma diversidade gigantesca de questões. Como a gente incentiva o uso de escadas, por exemplo, para que as pessoas façam mais exercício, como que a gente garante qualidade de luz natural. Então, a gente faz muitos estudos pautado na questão da performance ambiental e pautado nesse conforto, nessa qualidade ambiental do espaço. Entrando, então, nesse processo que você falou, nessa jornada, trazendo um pouco para o síndico, aqui para o nosso mercado, para o meu mercado, qual que é o relacionamento que você tem pós-implantação com algumas edificações, com o síndico, com a administradora? Como que funciona a metodologia para você ajudar? Por que eu estou trazendo isso? Como que a gente pode solicitar o trabalho de vocês, a atuação de vocês, em alguma edificação que eu entenda, que nós entendemos que precisa ali do suporte de uma empresa especificada como a de vocês, que traga valor na parte de sustentabilidade e ESG? Existem dois caminhos que normalmente acontece esse processo de busca. Às vezes, o time de facilities já tem uma dor. Putz, recebo muita reclamação sobre o meu sistema de ar-condicionado. E daí nós fazemos o que a gente chama de due diligence técnica. A gente vai lá, avalia todo o sistema e identifica quais são as possíveis causas desse problema e ajuda a construir a solução. Perfeito. A gente nunca tem um papel só de auditoria. A gente faz auditoria com a consultoria técnica. Né? Isso é fundamental, então, porque só trazer a dor... Só trazer o problema e falar assim, o problema é esse. Não, o problema é esse, a possível solução é essa, as empresas que podem ajudar são essas, porque a gente não executa... Exatamente. Então, isso é um caminho. Então, tem minha conta de energia está muito alta, eu quero avaliar oportunidades de eficiência energética, eu quero avaliar oportunidades de eficiência hídrica. Então, às vezes, o cliente ele vem com uma dor específica e a gente apoia nessa dor. Um outro caminho muito comum
é o cliente querer ser reconhecido sobre a sustentabilidade ou implantar a sustentabilidade de uma forma mais ampla dentro do contexto da operação predial. E normalmente isso vem casado com o interesse em obter alguma certificação isso que eu ia ambiental. falar, são certificações. São certificações. Então hoje a gente trabalha muito com certificações. Aqui na região sul de São Paulo, só para você ter uma ideia numérica, o CTE hoje, na unidade de sustentabilidade, vem atuando em mais de 1.000 empreendimentos, entre certificados e em processo, e a gente já concluiu certificação de 500, onde uma boa parte são prédios em operação. Essas certificações, desculpe interromper. Certificações de sustentabilidade. ESG, NEED, exatamente. Green Building. Hoje, quais são as certificações mais focadas em operação? A gente tem o LEED. O LEED ele é um carro-chefe muito grande nesse caminho, é uma certificação focada em performance. Ele fala sobre água, sobre energia, sobre mobilidade, qualidade do ar. E ele vem sendo redesenhado para cada vez mais traduzir tudo isso em carbono. Então, existe até uma versão nova que fala sobre plano de resiliência climática, né? Com tudo isso que vem acontecendo no mundo, a gente vê o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que ficou inteiro debaixo d'água, né? Como que a gente se prepara para essa situação, para saber imediatamente o que fazer, como socorrer as pessoas, como socorrer os equipamentos do prédio. Perfeito. Né? Então, o LEED, ele é uma certificação que desponta, mas tem crescido substancialmente, até em função da pandemia, as certificações voltadas à saúde e bem-estar. Quais são elas? O Fitwel, o Fitwel, o WELL e o Well Health Safety, que eu falo que é um extrato menor da certificação WELL, que é a certificação mais complexa, com uma profundidade muito grande nas análises de conforto, de qualidade ambiental desse espaço. Então, eles criaram uma que é com renovação anual, que trata de alguns aspectos específicos para operação predial, desde planos de emergência, planos de gestão, desde políticas de como que você incentiva a pessoa a lavar a mão adequadamente, por que aquilo é importante. Nossa, que legal. Qual que é o caminho mais rápido ela chegar no bebedouro para você incentivar a hidratação da pessoa. Então, elas pegam aspectos extremamente amplos, né? Enquanto uma fala sobre o LEED, por exemplo, a quantidade de água, você tem as outras certificações falando sobre a qualidade dessa água. Perfeito. Né? E elas se complementam. Então, hoje a gente vê no mercado um interesse muito grande nisso, até porque existe também um movimento de fundos imobiliários se engajarem na temática ESG, inclusive usarem ferramentas como o GRESB, que é o Global Real Estate Sustainability Benchmark, para ranquear os fundos imobiliários em relação à solidez da implantação ESG, tanto corporativamente quanto nos ativos imobiliários. Perfeito, eu entendi. E daí as coisas se casam. Porque ele entende, ele fala, se você está tendo o ESG, qual é a solidez desse processo Exatamente. ESG? Você tem os outros processos muito bem definidos e muito bem consolidados? Exatamente. Não é somente ter o ESG, porque eu não quero ali um case, um cliente dentro da minha corporação que não esteja dentro das minhas políticas e práticas, é isso? É isso, e é evitar o greenwashing, né? Então, a implantação efetiva das ações de sustentabilidade, ela passa muito por uma atuação educacional, de você garantir que todas as partes estão entendendo daquele processo, de que aquilo é importante, que a equipe de suprimentos que eventualmente vai comprar a lâmpada para repor a lâmpada numa área de estacionamento que queimou, entenda por que é importante seguir aquelas características daquela lâmpada, entenda que eventualmente aquela lâmpada tem um reator que está ligado na automação, que vai garantir um desligamento automático daquela iluminação. Então, esse processo todo de fazer uma certificação, ele ajuda muito a estabelecer procedimentos, a arredondar processos, para que a gente consiga ter a manutenção dessa performance. Ô Adri, você é muito renomada no seu meio, né? O seu nome tem uma grande relevância. E por que eu estou trazendo isso? Porque é muito difícil encontrar pessoas que, atrás desses processos, trabalhem com esse tipo de atuação. Não é um setor muito difundido, né? É um setor muito nichado ainda e que é difícil você encontrar mão de obra, pessoas especializadas nisso. Isso é uma visão minha de fora ou não? Realmente é um setor muito nichado e com uma complexidade ali de entendimento. E
E já aprofundando um pouquinho, por que levou você a caminhar para esse setor de sustentabilidade, a sua atuação profissional? Como que foi a sua jornada? Por conta dessa dificuldade que eu vejo no mercado e por conta da sua relevância que tem essa atuação sua. Então, é um setor nichado ainda. Se a gente pega a grandeza do setor imobiliário no Brasil, os prédios e as empresas que estão atuando de uma forma já consistente, com certificações ou com sustentabilidade, ainda é uma parcela muito diminuta, né? E daí, como começou o meu interesse? Na realidade, o primeiro curso de educação ambiental que eu fiz, eu tinha 8 anos de idade. Então, acho que eu vim de uma família que já era muito preocupada com essas questões, que faziam coleta seletiva, que se preocupavam em pegar a água da máquina de lavar roupa e usar para lavar o quintal para não desperdiçar água. Então, eu vim de uma família muito consciente. Eu fiz engenharia ambiental. Eu não sou nem arquiteta nem engenheira civil. Então, a minha raiz é a sustentabilidade, a raiz de tudo. E a minha segunda atuação profissional já foi no CTE. Então, eu fiz um primeiro momento ali, estágio ainda, com uma pessoa super importante da área ambiental brasileira, que é o Fábio Feldman, que é um dos grandes nomes na política, desenhou várias leis importantes para o país, na área ambiental. E depois eu já fui para o CTE, eles estavam com uma vaga. E como que surgiu isso no CTE, né? Essa questão da sustentabilidade na construção. O CTE já era sempre foi uma empresa focada no setor. E a Tishman Speyer, na época, fazia já a certificação LEED em todos os empreendimentos nos Estados Unidos e estava incorporando 2 importantes empreendimentos, que era o Rocha Verá e o Ventura Corporate Towers, no Rio de Janeiro. Perfeito. E falaram, puxa, a gente quer certificar LEED esses projetos. E foi atrás do Roberto Souza, o Bob, que é o CEO do CTE, falando, puxa, você pode me ajudar? E o Bob, sim, claro. E aí começou a se estruturar essa área dentro da empresa, na época liderada por um grande consultor, que é o Saulo Rosendo, que hoje está morando nos Estados Unidos. E logo na sequência eu entrei. Então eu tive a grande oportunidade de passar pela trajetória inteira, do primeiro projeto certificado do CTE, que foi o segundo do Brasil, LEED, até os 500 projetos que a gente comemorou recentemente, agora com diversas certificações, LEED, EDGE, que é uma certificação do Banco Mundial, Aqua, GBC Casa Condomínio, Fitwel, UEL, o Programa de Etiquetagem Brasileira de Eficiência Energética para Edificações, que eu acredito que muito em breve deve se tornar obrigatório. Aquele mesmo conceito da etiqueta da geladeira, da televisão. A gente tem um programa para edifícios, exato, que já é obrigatório para edifícios federais e que a gente entende que muito em breve deve ser uma ferramenta importante para todas as edificações no Brasil. Muito bom, muito bom. Adri, e nesse processo de construção assim de sustentabilidade que você adequa, o que você entende assim pro meio do síndico residencial, o que seria assim mais importante para ele hoje visualizar dentro dos processos ali de implementação? Eu sei que tudo que você colocou é muito amplo, muito complexo, até um leigo tem um pouco de dificuldade de acompanhar ali uma situação, porque é muito técnico mesmo, como eu falei no início. Mas ali a gente trazendo para uma simplicidade. O que seria mais importante para um edifício residencial, e não esses comerciais AAA, que a empresa muito provavelmente de vocês deve estar acostumadas a trabalhar, e trazer aí mais para um nicho ali mais mediano, porque são os condomínios normais que a gente tem, que não tem tanta verba para investir em certificações e tudo mais. O que você entende assim que nós, síndicos e administradores, precisamos enxergar e precisamos colocar em prática? E se existe alguma forma da empresa ou de vocês de ajudar esses síndicos, essas administradoras, nesses pequenos condomínios, que a gente fala que, na verdade, são grandes condomínios, mas não são AAAs, que são condomínios aí administrados. Tem uma verba apertada, uma verba apertada, é isso. É bem interessante essa sua pergunta, e cada vez mais a gente tem expandido a atuação para empreendimentos residenciais. Antes de responder, eu só vou dar um case que eu acho que é um dos cases mais que nos traz mais satisfação hoje em dia, que é um empreendimento chamado Comunidade do Aço.
Ele é um empreendimento do Rio de Janeiro que a gente está prestando consultoria. São 44 torres residenciais, Minha Casa Minha Vida, numa comunidade no Rio de Janeiro, em que a gente ajudou na concepção do projeto e implantou uma série de soluções para que essa comunidade receba apartamentos com mais conforto e com menor custo operacional da operação. Então, acho que esse empreendimento, ele traz numa grandeza enorme, né? Essa 44 torres, mais de 700 apartamentos, a questão de que sim, é viável e é democrático. A sustentabilidade é para ser democrática, ela não é para ser algo de elite. Isso. Quando a gente fala para um condomínio residencial, existem ações básicas muito importantes, né? Então, como que eu faço a gestão do meu resíduo? Como eu consigo ajudar a educar o meu condômino a trabalhar essa gestão dos recicláveis, não recicláveis, dos resíduos perigosos, de pilhas, lâmpadas com mercúrio, óleos. Então, a gente tem toda essa parte de gestão de resíduo que a gente sabe que é um problema condominial, de como que a gente faz, como que a gente educa, como a gente coloca as lixeiras dentro desses espaços. Uma outra ação super importante é sempre trabalhar a individualização das contas. Então, ainda existe muito no Brasil condomínios que não têm as contas individualizadas. Existem estudos feitos por concessionárias que mostram que a simples individualização da conta gera em torno de 20% de redução no consumo de água e de energia. Por quê? Porque a pessoa está vendo que a sua responsabilidade. Né? Exatamente. É a consciência. Ali a pessoa tem um senso de consciência e pesa diretamente no bolso dela. Exatamente. Então, é uma ação que parece super boba até em algum momento, mas ela é extremamente estratégica sob o ponto de vista ambiental e serve como um exercício muito grande, positivo para a conscientização do usuário e para resultado. Se a gente quiser brincar, a gente pode até fazer jogos, né, gamificar esse processo da medição, dar um prêmio simbólico para o apartamento que foi mais eficiente e ir trazendo essa consciência a partir da comunicação. Então, acho que o papel do síndico vai muito de conseguir trazer essa consciência para o usuário. Transportar. Falar do porquê que é importante, né? E normalmente, né, a maioria das pessoas não são arquitetas nem engenheiras, né? Então, nem sabem como desenvolver um projeto, reformar uma casa que se preocupe com a questão ambiental. Então, existe também uma iniciativa que é super barata e simples, que é o síndico desenvolver um guia. Não aquele manual complexo que você recebe quando você chegou no apartamento com 565 regras, mas o que você pode fazer para o seu espaço, para a sua residência, ser mais eficiente, consumir menos recursos. E daí você vai explicar, olha, na hora de você comprar a lâmpada, tem a lâmpada A, B, C, mas verifica a quantidade de lumens, né, a quantidade de luz por watt. Vê se a lâmpada tem o selo A do programa de etiquetagem brasileiro, que nem a TV, né? Verifica isso do fornecedor de todos os sistemas. Olha qual que é o consumo de água da sua torneira, da sua cozinha, da torneira da cozinha, do chuveiro, divulgar, né? um e-book, fazer algum vídeo de conscientização. Um vídeo. A gente vê... focar nisso. Exatamente. A gente vê... Outro dia apareceu um vizinho lá, puxa, meu chuveiro não está funcionando legal, não sei o quê. Eu fui olhar, era um chuveiro com 50 litros por minuto. O sistema nem foi concebido para conseguir entregar a água. Mas ele não entende. E daí, não é por má fé. Não é por má fé. Ele falou, puxa, eu nem sabia disso. Eu nem sabia então disso. É isso. A gente tem... O processo hoje de sustentabilidade, ainda mais em condomínios, passa por a gente explicar para quem não sabia como pode fazer o pequeno, aquilo na sua casa, e que juntando todas as pequenas partes vão gerar um resultado muito positivo. Então muito passa legal. Pela educação, passa por pequenos guias, por pequenos processos de incentivo e por iniciativas no condomínio. Às vezes, eu já tenho um circuito elétrico ali separado só para a área externa, um outro circuito, eu compro um timerzinho, instalo no quadro, Perfeito. Custa nada. Faço lá um controle pelo time, aquilo lá já desliga automático, da meia-noite às 5 da manhã. Então, não é sobre ter muito dinheiro. Tá, não, perfeito. É porque eu vejo, a gente, por exemplo, está em São Paulo é verticalizado. Total. E dessa verticalização que a gente tem, eu imagino que 80%, 70% é residencial. Sem dúvida. Então, se a gente quer ter algo transformador de impacto,
de sustentabilidade e de social, nesse comportamento que a gente espera, a gente tem que atuar no nicho onde tem maior adesão, que é o residencial, que nós temos muitos usuários. E eu vejo que o dinheiro não está no residencial para esse nicho. E aí as empresas, elas focam muito no comercial AAA, e aí o residencial, que é onde tem lá 70%, 80% dos usuários das edificações, eles ficam perdidos, desassistidos. Por quê? Porque não está democratizado financeiramente a atuação dessas empresas. Então fica também assim uma dica, um recado para que tente a governança de vocês atuar e trazer alguma solução para o mercado condominial residencial mais assistido financeiramente, que consiga atender, porque é difícil, você sabe, você vive em condomínio, a margem financeira de condomínio residencial é super justa, a parte de sustentabilidade sempre fica por último na linha das prioridades, a gente nunca vai colocar a prioridade de sustentabilidade dentro de segurança, dentro de manutenção, e aí quando fica por último acaba nem existindo. E aí você nunca tem uma linha ali de uma certificação, de uma melhor conscientização e falar, bom, vamos trazer uma empresa de consultoria aqui para fazer um trabalho sério, correto, de conscientização. Trazer aqui uma conscientização para os nossos condôminos. Nunca. O pessoal fala, imagina, eu vou pagar aqui isso aqui. Rodrigo, a gente tem outras prioridades. E eu vejo que é por conta financeira. Então, eu entendo assim que, fazendo meia-culpa, porque eu também entendo como síndico que eu tenho que me desdobrar como síndico e eu buscar no mercado e eu entender melhores metodologias, melhores práticas e eu fazer esse processo de transformação, né? Trazendo isso, né, para o nosso mercado de síndico e de condomínios e administradoras. Nós temos que fazer esse exercício de comunicação. E aí, trazendo essa parte de comunicação, eu gostei bastante que você tá com podcast. Você tem aí um canal seu de comunicação, de transformação de cidades. Eu quero que você explique pra gente, pra mim, o que é seu podcast, qual é o foco dele. Pelo que eu entendi, é trazer ali maior entendimento, maior comunicação para cidades maiores, sustentáveis, inteligentes e tudo mais. Mas isso é a minha visão de fora. Eu queria que você desse um overview pra gente sobre esse seu canal, sobre essa sua prática aí de trazer conhecimento para nós. Obrigada pelo espaço de poder falar desse podcast. Ele é um projeto que estava guardado numa caixinha há muito tempo e finalmente ele saiu dessa caixinha quando eu reencontrei um grande amigo, que é o Bruno Chamachumbi, que tem essa veia do marketing, comunicação, ele vem dessa área. O podcast chama O Futuro das Cidades e o intuito dele é levar informação. Uma informação que seja técnica, mas seja acessível. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente quer poder navegar entre um especialista da área, um engenheiro, um diretor de um fundo, mas é que a gente quer chegar naquela pessoa que vive a cidade, que é um curioso sobre o assunto, que quer entender um pouco, que quer fazer alguma coisa diferente na casa, enfim, que quer navegar e ouvir informação, que é uma informação baseada em dados científicos, eu falo, né? Porque os convidados, eles têm uma bagagem técnica extremamente grande, né? São pessoas que nós escolhemos a dedo para compor, para realizar essas entrevistas, mas num bate-papo suave, como a gente está tendo aqui, numa conversa tranquila e tentando traduzir isso da melhor forma. Então, a gente vai lançar o primeiro podcast, o primeiro episódio, agora em novembro. A gente começou as gravações recentemente com grandes nomes. Então, Ricardo Cardim, Alessandra Caiado, da Cardim Paisagismo, que fazem um projeto brilhante sobre biodiversidade e resgate, né, da nossa floresta brasileira. Raquel Biderman, que é um grande nome em mudanças climáticas. A gente vai ter o próprio Roberto de Souza, que é o CEO do CTE. O Felipe Faria, que é o CEO do Green Building Council Brasil. Nossa, a Virgínia Sodré, que é uma especialista no tema de água. O podcast dela tá imperdível. Ela traz números, traz referências, extremamente bacana. Guto Requena,
e o Lula da Super Limão, que são 2 arquitetos premiados internacionalmente, brasileiros. Nossa, quanto nome, Adriana. Então, só tem feríssimas nesses bate-papos. Desculpa quem eu não citei, Bruno Martinez, enfim, a gente tem pode falar, o Marcos bacana. Monteiro, que é o secretário da CIURB aqui do estado de São Paulo, o Fábio Feldman também vai falar, então... Nossa, todos esses nomes já tem aí numa lista para trazer esse conteúdo pra gente. Primeira temporada com 10 episódios. Aonde que ele vai ser transmitido? Ele vai ser transmitido no YouTube Tá. E no Spotify. Isso a gente já tem plena certeza. Eu não tenho a data exata do lançamento, mas depois... O canal ainda não a gente... O canal ainda não tem, mas a gente tem um Instagram, que é o Futuro das Cidades Podcast, onde Legal. a gente está publicando. Vai botar para subir na tela e aí a pessoa a gente já elenca aqui a gente já tem dado spoilers, fotos das gravações e tudo mais pra gente falar ali também um pouquinho desse trabalho que a gente já começou a fazer, das edições e dos outros eventos que a gente tem participado e feito também. Eu, na realidade, enquanto CTE, mas também agora enquanto criadora do podcast. É ter um episódio por mês? Um episódio por semana. Um por semana, nossa. Um por semana. Então a gente tá gravando enlouquecidamente. Nossa, então vai ter bastante e se tudo der certo, mesmo. A gente espera ter bastante apoio. A gente tá indo atrás de patrocinador também para conseguir rodar esse projeto. Para conseguir ter várias temporadas. Exato. Nosso objetivo é que seja um projeto contínuo. Muito mas legal. A gente já tá gravando... essas temporadas todas já agora em outubro, para lançar em novembro, e quando a gente lançar já vão estar todas gravadas e editadas para a gente ir lançando uma a uma. Muito bom, parabéns. Obrigada. Adri, eu faço uma pergunta aqui sempre no final para todo mundo. O que é sucesso para você? Puxa, para mim hoje sucesso se resume primeiro a família, né? Mas tirando o lado familiar, a possibilidade de atuar com algo que eu amo e que eu sei que está gerando diferença para minha cidade e para o meu país. Eu acho que isso foi algo que eu sempre desejei e sempre tive clareza e que hoje, para mim, é a representatividade desse teve sucesso. Isso na veia, querer trazer, transformar a cidade. Exatamente. Eu acho que eu sempre queria transformar, eu queria poder gerar um impacto positivo. Então, o sucesso, para mim, ele é representado a partir desse impacto positivo que hoje, o trabalho que eu gero com a equipe talentosíssima que atua comigo, que são mais de 60 pessoas. Você falou, você coordena mais de 60 pessoas em toda essa parte. Hoje a gente tem mais de 300 projetos paralelos rodando lá no escritório, só na área de sustentabilidade. Então isso, para mim, é a representação do sucesso. E eu espero que ele cresça com o podcast, para poder democratizar esse conhecimento e levar mais resultado, mais benefício. Hoje a gente está na era do conhecimento, era da comunicação, e eu entendo que a comunicação é um conhecimento fácil, rápido. Você vê hoje esses grandes institutos, empresas de educação estão transformando muitos profissionais com conteúdos rápido, fácil, porque hoje ninguém mais tem tempo. Exato. As pessoas hoje estão extremamente atordoadas com a agilidade, o nível de comunicação ágil que tá. Isso acaba deixando a gente, às vezes, muito atordoado mesmo, né? A gente pega aí 20, 30 anos atrás... A gente ia para a escola, para a faculdade com calma, não tinha o celular tocando, você entrava ali na sala de aula. Fazia uma coisa por vez, né? Uma coisa por vez, fazia coisa com cadência e conseguia se organizar e conseguia chegar no objetivo. Hoje você não consegue. Hoje você entra dentro de uma sala de aula, em 1 hora acumula no seu celular 30 WhatsApp, ligação, a comunicação é tudo de contelado, e aí isso faz com que a gente se desfoque, né? Então, eu vejo que também a comunicação rápida e fácil hoje é o que funciona. A gente quer uma comunicação fácil de ser absorvida e rápido, ali não muito técnica, porque senão você não vai acabar compreendendo. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por toda a colaboração. Eu espero voltar com você com esse episódio aqui, trazer mais conteúdo com você para a gente mostrar a evolução de todo o seu podcast, como que está funcionando e como que está funcionando essa transformação que você está causando aí nas edificações e especialmente em São Paulo, em grandes condomínios.
Obrigada, Rodrigo. Eu queria agradecer mais uma vez pelo espaço e é um prazer. Volta aqui quantas vezes forem, porque a gente fala com isso. Eu falo particularmente sobre esse assunto com muito amor. Obrigado. Pessoal, mais uma vez chegamos ao final do nosso episódio, mais um podcast Advanced Talks. Conto com vocês em novos episódios, muitos conteúdos, muita relevância para o mercado condominial, para gestão condominial, gestão de resíduos, sustentabilidade, compliance, ESG. A gente vai trazer tudo aqui para vocês para transformar aí nossos condomínios, nossas edificações. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!